Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, quarta semana. O título geral dessa semana é Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. E o título da sexta-feira, Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O versículo, Romanos 10:15, que é o mesmo do título. Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por sua graça e sua escolha, Senhor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos escolheu, nos salvou, nos justificou, redimiu-nos, perdoando nossos pecados através de teu sacrifício na cruz. E hoje nós temos bebido dessa fonte de águas vivas, que é a tua palavra. Palavra cheia de espírito, cheia de vida. Nesse mundo cheio de más notícias, de notícias de morte, nós realmente, Senhor, queremos ter os pés formosos e anunciar às pessoas as boas novas do Evangelho, anunciar palavras de vida, palavras de esperança, palavras de salvação. Por isso, Senhor, a cada dia, dá no abrir da nossa boca o poder que vem da tua palavra, não de nossa capacidade, eloquência, inteligência, nada disso, mas o poder que vem de ti, o Espírito que é capaz de tocar o coração das pessoas, de revelar toda a verdade, de dar paz, de dar satisfação, de curar. Que esse Espírito, Senhor, atue fortemente em cada amado irmão que sai para pregar o Evangelho, fazer comportagem, orar com as pessoas, para que as pessoas recebam aquilo que o Senhor fez com tanto amor e tanto sacrifício. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez por nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vou começar falando um pouco da quinta-feira, para trazer até contexto para essa sexta. Na quinta-feira nós vimos Romanos capítulo 10. Eu vou ler desde o primeiro versículo. Paulo começa falando, Romanos 10, falando dos judeus. Então, ali ele nos traz uma preciosa verdade. Então, no primeiro versículo ele diz: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E todos nós, irmãos, temos pessoas na nossa família, ao nosso redor, na mesma situação que Paulo mostra, que a súplica do nosso coração, né, a boa vontade do nosso coração e a súplica a Deus é para que essas pessoas sejam salvas. E aí então Paulo ele mostra que há apenas um caminho para a salvação. Então ele continua dizendo: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então tem muitas pessoas que professam, não, eu creio em Deus, estão às vezes presas em religiões, mas não tem um entendimento para a salvação. Há, como nós vamos ver na sexta-feira, a revelação, aquela luz que brilha para a salvação. E essa luz vem da palavra. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quando Deus escolheu Abraão, ali ficou muito claro na história de Abraão o que Deus queria. Tanto é que ele diz, né, e depois Paulo também em Romanos, ele repete que Abraão creu em Deus e foi justificado pela sua fé. Abraão não foi justificado por nenhuma obra. Abraão não fez nenhuma grande obra. Se você talvez se lembrar, talvez a maior obra de Abraão que nós nos lembremos é exatamente quando ele exercitou a sua fé para crer em Deus e entregar o seu filho Isaque. Então, ali já Deus traçava o caminho. E depois então vem Isaque, Jacó, o povo de Israel, e aí vem, depois da libertação do Egito, vem a lei dada por Moisés. E essa lei, como nós vemos em toda essa semana, desde quando nós começamos a ver Gálatas, a lei não é o objetivo final. A lei não foi entregue para o povo de Israel para que eles se aperfeiçoassem na carne e dissessem: olha, eu sou muito bom porque eu conheço muito a lei e eu sigo toda a lei. Não,
nenhum homem é capaz de seguir toda a lei por toda a sua vida. E a própria lei diz que uma vez que você caia em um mandamento, a sentença é de morte. Então a lei não era o fim. O fim da lei é Cristo. E Paulo deixa claro isso em Gálatas, que a lei conduz até Cristo, e chegando Cristo, aquilo que Deus queria com Abraão, um chamamento de Abraão, a promessa que ele fez para Abraão, na verdade não se reduzia ao povo de Israel, a descendência terrena, mas o objetivo principal era que o Senhor Jesus viesse dessa descendência, o Filho de Deus, morresse, ressuscitasse, aí o Espírito estaria então disponível para todo aquele que crê. Essa é a justiça de Deus. Quando a gente fala de justiça de Deus, como Paulo falou no versículo 3, você tem que entender o seguinte: a justiça de Deus é o caminho de Deus. Fora desse caminho, fora dessa justiça, aliás, fora da justiça, não há caminho para Deus. É por isso que, quando o Senhor Jesus foi para ser batizado, e João Batista disse: não, eu não sou digno nem de desatar a correia da sua sandália, que dirá batizar. O que o Senhor respondeu? Deixa isso por enquanto. Cabe a nós, cumprir toda a justiça. Ele estava falando, ser batizado é uma exigência da justiça de Deus, faz parte do caminho de Deus. A justiça de Deus, irmãos, o caminho de Deus é a salvação pela fé na obra do Senhor Jesus. Fora disso, observando lei, observando dias, qualquer outra coisa que não seja a fé, não é o caminho de Deus. Não há justiça para o homem diante de Deus, senão pela fé em Cristo. E aí ele mostra aos judeus, ao invés de seguir esse caminho, por quê? Porque até então o caminho estava na lei, na velha aliança, mas quando vem o Senhor Jesus, há uma guinada. É exatamente por isso que o Senhor Jesus, quando começa a sua pregação, ele falava, e João Batista também, como precursor, falava isso, ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se arrepender é ter uma guinada, é mudar de direção. Então o Senhor, o caminho do Espírito, como nós já vimos, ele vai zigue-zagueando. Se você não está atento, quando o Senhor vira, você continua reto. Foi o que o povo de Israel fez, continuou reto. É o que Paulo fala. Procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Com o Senhor Jesus, o caminho de Deus deu uma guinada, uma virada. Voltou para a humanidade, para toda a humanidade, mas os judeus ainda queriam que as coisas de Deus ficassem apenas com eles e que o caminho para a salvação fosse a lei. Isso foi um grande problema na época. E graças a Deus, irmãos, isso é a soberania de Deus. Sempre que Satanás levanta um problema, Deus aproveita aquela situação, porque Deus está sempre acima de tudo, para trazer luz, para trazer verdade. Então, toda essa situação com os judaizantes fez com que Paulo escrevesse as suas cartas, e principalmente aqui a carta aos Gálatas, mostrando a verdade do Evangelho. Aqui aos Romanos também mostrando a justiça de Deus, o caminho para a salvação. E aí o versículo 4 é muito claro, Romanos 10, lembra que eu estou em Romanos 10. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas o que nós sabemos também? Que a lei não tem poder para dar vida. Então, na verdade, você vai continuar morto se você tentar viver pela lei, pela justiça decorrente da lei. Olha o versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Isso aqui, irmãos, é rico demais. Por quê? Não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Por quê? Porque a justiça da lei não traz Cristo do céu para a terra. A justiça da lei
não levanta Cristo dentre os mortos. Então, se dependesse de você, da sua capacidade, por mais capaz que você fosse, você nunca traria Cristo do céu e nunca o ressuscitaria dentre os mortos. Essa é a justiça da lei. Toda vez que você tenta se aperfeiçoar pela carne, que você acha assim, não, mas eu sou bom nisso, eu preciso servir, eu preciso fazer, porque eu sou bom. O resultado é nulo, é zero. Lembre-se desse trecho. O resultado você não conseguiria trazer Cristo do alto, você não consegue ressuscitá-lo dentre os mortos. É zero, o trabalho é zero. Por mais fadiga que você coloque, o resultado é nulo. Aí, o versículo 8 diz, porém, que se diz? A palavra, veja, irmãos, tudo é através da palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Como é que nós recebemos a justiça de Deus? Pela palavra, pela pregação do Evangelho. E o que nós fazemos com essa palavra? Essa palavra, quando a gente faz imersão na palavra, os gritos de guerra, tudo o que nós estamos fazendo, é para quê? Para que a palavra entre no nosso coração. Então é um ciclo. Ela entra através de nós repetirmos. Então você está usando a boca, né? Não está falando que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Está usando a palavra, está falando, e ela está cada vez mais entrando. Mas você continua falando. De tanto você falar a palavra, de tanto você fazer imersão, essa palavra vai entrar no teu coração e vai encher o seu coração. E aí o que a palavra de Deus diz? Que a boca fala do que o coração está cheio. Você percebe como é um ciclo? Então, tudo é pela palavra. E a própria palavra, né, o verbo que se fez carne, Cristo, desceu do céu e foi ressuscitado por Deus dos mortos para que ele chegasse até nós e entrasse no nosso coração e governasse a nossa vida. Então, continuando, né, o versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, não tem perda de salvação. Não há aqui algo que Paulo fale, olha, mas depois que você foi salvo, cuidado e tal, e tal, e tal. Não. Uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus para dentro do nosso coração, uma vez que a justiça de Deus é pela fé, você não pode perder pelas obras. Aí já é uma questão de disciplina e recompensa no reino milenar. Então a salvação vem como? Quando a palavra é falada, as pessoas creem, recebem no coração. Aí diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o coração, Deus conhece o coração, Ele sabe quem creu e quem não creu. E com relação às pessoas, quando você abre a sua boca e confessa Jesus como Senhor, isso se torna um testemunho também para as pessoas. E o batismo finaliza mostrando não só para as pessoas, mas para todos os anjos caídos, todo o universo, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Nós somos um novo homem. Mas aqui Paulo está focando na experiência da salvação. Então ele mostra, e aí ele continua, ele diz, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, invocar o nome do Senhor é uma marca daqueles que são salvos. E nós desfrutamos das riquezas de Cristo quando nós invocamos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lógico, não é? Invocar, mas como o trecho anterior disse, crendo no coração. Não é falar como se fosse falar um nome qualquer. Não. É crendo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí nós entramos então na sexta-feira. E aí na sexta-feira começa a mostrar o seguinte. Versículo 14, Romanos 10. Como,
porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então Paulo está mostrando, está desenvolvendo a justiça de Deus, mostrou que a justiça de Deus é pela fé, que nós recebemos a salvação por crer em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição no nosso coração e confessar com a boca invocando o seu nome. Isso sela a nossa salvação. E aí ele mostra então a necessidade, após a salvação, a necessidade de pregação. Como as pessoas vão crer se elas nunca ouviram a palavra? Como elas vão ouvir uma palavra se não houver quem pregue? Como vão pregar se não há enviados? Então, graças ao Senhor, hoje todos nós podemos pregar o evangelho, mas vamos ser sinceros, irmãos. Vamos fazer uma reflexão, e eu faço isso, né? Se o evangelho dependesse da salvação só das pessoas que eu prego, pouquíssimas pessoas seriam salvas. Então, graças a Deus pelos enviados. Então, nós temos muitos irmãos colportores que saem às ruas, muitos abdicando da sua vida secular, de poder ter uma profissão melhor, ganhos melhores. Então, eles saem, irmãos, eles muitas vezes são humilhados, estão ali no frio, agora aqui está fazendo muito frio, no calor. Por quê? Porque eles sentiram o chamamento forte de Deus. São aqueles que vão levar a palavra. E muitas pessoas têm recebido literatura, têm recebido a palavra. Essas pessoas talvez não se convertam ali naquele momento, mas recebendo uma literatura, a palavra, talvez num momento de dificuldade, vão recorrer àquela palavra e vão receber a pregação do Evangelho, vão receber a salvação e vão ter também uma referência para receber mais palavra, mais alimento. É exatamente o que diz aqui na página 67. Página 67, segundo parágrafo. Pela graça de Deus, a igreja tem enviado colportores, missionários. Além de um número significativo espalhado pelo Brasil, temos equipes indo para o Japão, Coreia, África, Europa e Estados Unidos. Todos foram enviados com o propósito de pregar as boas novas, anunciar o evangelho do reino. E você que também é cristão, tem essa obrigação. O Senhor precisa que todos preguemos o evangelho. As pessoas só crerão e invocarão o Senhor se houver quem pregue. Portanto, não podemos ficar presos entre quatro paredes. Essa não é nossa realidade hoje. A igreja está cumprindo sua missão de forma que crianças, jovens, adultos e idosos, todos têm saído às ruas para pregar o evangelho. Nosso encargo é pregar o evangelho em toda a terra para que o Senhor possa voltar. Então veja, irmãos, e a literatura acelera esse processo de pregação. Você prega uma pessoa, a pessoa adquire uma literatura, ela vai levar para casa, vai deixar ali, às vezes o pai, a mãe, esposa, o marido, o filho também tem acesso. Tudo isso, irmãos, é para que o evangelho, a palavra pura, o evangelho do reino chegue até as pessoas. E não esses muitos outros evangelhos que têm se difundido por aí. Então, voltando a esse versículo de Romanos, por que diz quão formosos são os pés de quem anuncia coisas boas? Isso, lógico, não é uma interpretação literal. Isso diz respeito ao quê? Os pés, eles indicam o andar, o caminhar, o viver. Então, aquele que está relacionado, que está vivendo pelo Evangelho, o viver dele não é um viver comum, é um viver santificado. Aquele que leva as boas novas para as pessoas, não pode ter um viver qualquer. Por isso, aquele que se dispõe a levar o Evangelho é alguém que primeiramente percebeu que tudo aquilo que o Evangelho fez na sua vida. Então ele desfruta da riqueza de Deus e ele tem o seu viver mudado e por isso ele quer levar essa palavra às pessoas. Por isso que Paulo ele usou esse trecho para mostrar quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então está falando do andar, do viver. E agora o outro ponto importante dessa sexta-feira é o que Paulo fala aos Gálatas. Vamos voltar a Gálatas capítulo 1.
Eu vou ler os versículos, começando no versículo 11. Paulo ele mostra o seguinte, agora eu não tenho tanto tempo, então vou falar rápido desse trecho. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante, a revelação que vem direto do Senhor. É o que aconteceu com Pedro em João 16. E aí ele continua, porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo, isso que nós já vimos em dias anteriores, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. E isso foi o que o Senhor Jesus falou para Pedro. Quando ele perguntou, quem vocês pensam, o que vocês pensam do Filho do Homem? Todos os discípulos ficaram calados, mas Pedro recebeu uma revelação, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor respondeu, falou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. A revelação vem de Deus, e a revelação do Pai, ela cada vez mais, irmãos, ela nos mostra quem é o Senhor. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, nós também recebemos revelação a respeito da igreja, da sua obra-prima. E por isso Paulo, ele não queria que os Gálatas, as igrejas na Galácia, se desviassem, porque desviar-se dessa revelação que ele estava trazendo era desviar-se da revelação do próprio Senhor. Era passar a não conhecer mais o Senhor e começar a conhecer, apenas se aprimorar na carne. Por isso que no começo de Gálatas ele diz, no versículo 6, capítulo 1, eu estou admirado que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Porque o outro evangelho vai desviar você de Cristo. Hoje nós temos muitos outros evangelhos sendo pregados. Muitos têm recebido um evangelho que prega a prosperidade. Olha, você é filho de Deus, então faça isso, aí você vai ter mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Esse evangelho afasta os cristãos da revelação de Jesus Cristo. Qualquer outro evangelho afasta a pessoa da revelação de quem é Jesus Cristo e da justiça de Deus, do que Deus quer. Mas graças a Deus, irmãos, essa palavra que o Senhor tem nos dado por sua misericórdia, ela tem cada vez mais trazido para nós quem é o Senhor, o coração de Deus, o que o Senhor quer. E nós podemos cada vez mais mergulhar no Senhor, que é a própria palavra. Nós precisamos realmente dar valor a isso. E quanto mais você conhece de Cristo, mais você quer compartilhar isso com outras pessoas, na sua casa, na sua família, no seu emprego, nas ruas, enfim. E muitas vezes também, irmãos, essa revelação que nós recebemos, ela se contrapõe à nossa vontade, ao que nós queremos, ao que nós achamos que é o correto. E é nesse momento que nós precisamos aprender também a negar a nós mesmos, a tomar a cruz. Você entenda, negar a si mesmo tem a ver com você. Tomar a cruz tem a ver com a vontade de Deus. Então, muitas vezes, a revelação que nós recebemos da vontade de Deus, ela se contrapõe ao que eu quero, ao que eu acho. Pregar o evangelho, muitas vezes, se contrapõe ao que eu quero, ao que eu acho. Nesse momento, é que eu aprendo a lição de negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Veja a experiência do próprio apóstolo Pedro. Quando ele recebeu a revelação de que para a vontade de Deus ser cumprida, Jesus precisaria ser entregue, aquilo ia contra a vontade dele, contra o desejo dele. Ele se manifestou, falou, não, de modo nenhum isso vai te acontecer, Senhor. Então não deixe que a sua maneira de pensar,
a sua vontade, o jeito que você quer que as coisas sejam. Não deixe que isso atravesse a vontade de Deus para a sua vida. Quem está no comando é o Senhor. Ele sabe o que é necessário. E nós muitas vezes achamos que sabemos, irmãos, mas o que nos dá revelação é a palavra. Sigamos então com firmeza e fé a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.